Era uma noite de outono sombria e fria, as folhas das árvores haviam caído e os galhos retorcidos se estendiam para o céu escuro. Nessa noite, um grupo de amigos decidiu explorar uma casa abandonada, localizada no topo de uma colina isolada, longe da cidade. Eles haviam ouvido rumores de que a casa era assombrada por um espírito maligno que se alimentava da energia dos vivos. Enquanto os amigos se aproximavam da casa, eles notaram que algo estava errado. As janelas estavam quebradas e as portas estavam abertas, mas não havia sinal de vida. À medida que eles entravam na casa, o ar ficava cada vez mais pesado e a escuridão tomava conta do lugar. Os amigos começaram a sentir que algo estava os observando, mas não conseguiam identificar de onde vinha essa sensação. De repente, um grito agudo rasgou o silêncio da noite. Os amigos se assustaram e se olharam, sem saber o que fazer. Então eles começaram a ouvir barulhos estranhos, como se algo estivesse arranhando as paredes. À medida que avançavam pela casa, os amigos começaram a perceber que não estavam sozinhos. Criaturas estranhas e sombrias começaram a aparecer, e eles não conseguiam identificar o que eram. Eles tentaram fugir, mas as portas estavam trancadas e as janelas não cediam. De repente, uma figura sinistra apareceu diante deles. Era alta e magra, com olhos negros e vazios que pareciam sugar a alma das pessoas. Essa criatura começou a perseguir os amigos que corriam por toda a casa tentando escapar. O cheiro de podridão e mofo se misturava ao ar pesado, e os sons de arranhões, batidas e sussurros invadiam seus ouvidos. Os amigos começaram a ficar desesperados, e um por um, eles foram sendo capturados pela criatura. A cada vez que um deles era pego, a criatura parecia ficar mais forte. O último amigo que restou conseguiu encontrar uma saída, mas quando estava quase alcançando a liberdade, a criatura o agarrou. Ele se debatia e gritava, mas nada adiantava. A criatura parecia estar sugando sua vida lentamente. Finalmente a criatura o soltou, e ele conseguiu escapar. Quando olhou para trás, viu que a casa havia desaparecido. No lugar, havia apenas um monte de escombros e cinzas. Ele sabia que nunca mais poderia contar essa história para alguém, pois ninguém acreditaria nele. À medida que ele caminhava pela estrada de volta para a cidade, o medo ainda o assombrava, pois sabia que a criatura ainda estava por perto, esperando por sua próxima vítima. O jovem caminhava apressadamente, com medo de olhar para trás, mas algo fazia sentir que estava sendo seguido. O vento sibilava, e as sombras pareciam se mover em direção a ele. De repente, um calafrio percorreu sua espinha, e ele se virou para olhar. A criatura estava lá, olhando para ele com seus olhos vazios e sombrios. O jovem correu o mais rápido que pôde, mas a criatura parecia sempre estar um passo à frente dele. O medo era tão grande que o jovem sentia como se estivesse correndo em câmera lenta, enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. Finalmente, ele chegou ao limite da cidade, onde havia luzes e pessoas. Ele pensou que estava salvo, mas quando olhou para trás, a criatura ainda estava lá. Ela se aproximou dele e o agarrou, arrastando-o para as sombras. As pessoas que passavam por perto ouviram os gritos, mas não puderam fazer nada para ajudar. Quando os gritos pararam, a criatura se afastou, deixando para trás apenas um monte de roupas rasgadas e sangue. A cidade ficou em choque com o desaparecimento do jovem, mas ninguém acreditou na história da criatura. Eles simplesmente acharam que ele havia sido morto por um animal selvagem ou por um assassino. Mas aqueles que estavam lá naquela noite sabiam a verdade. Sabiam que havia algo macabro e aterrorizante à espreita naquela casa abandonada, algo que não podia ser explicado pela ciência ou pela razão humana. E assim, a história da criatura continuou a assombrar os moradores da cidade, que passaram a evitar aquela colina isolada e a casa abandonada. Mas mesmo assim, a criatura ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, pronta para aterrorizar aqueles que ousam se aventurar em sua escuridão.